Existe uma história que circula há décadas em livros de conspirações, fóruns na internet e documentários sensacionalistas. Segundo essa versão, Adolf Hitler não morreu em seu bunker em 30 de abril de 1945. Ele fugiu, entrou em um submarino, atravessou o Atlântico Sul e desapareceu nas entranhas geladas da Antártida, onde os nazistas construíram secretamente uma base subterrânea colossal, aquecida geotermicamente, equipada com hangares para naves experimentais e cais para submarinos. Uma fortaleza inexpugnável chamada Nova Berchtesgaden, escondida sob as montanhas Mühlig-Hoffmann, aguardando o momento do ressurgimento do Reich. A história tem todos os ingredientes do mito perfeito. Segredo de Estado, tecnologia misteriosa, o maior vilão da história escapando da justiça. A origem rastreável desse relato tem nome e data. Em 16 de julho de 1945, apenas 6 semanas após a rendição alemã, o jornal argentino La Crítica publicou um artigo assinado por Ladislas Szabo, um exilado húngaro residente em Buenos Aires. Nele, afirmava que o submarino U-530, que acabara de chegar ao porto de Mar del Plata sem aviso prévio, havia transportado Hitler e outros líderes nazistas até a Antártida. A história foi reproduzida no dia seguinte pelo Toronto Daily Star, sob o título Hitler está no gelo na Antártida. Szabo ampliou o relato em um livro publicado em 1947 intitulado Hitler está vivo, onde descrevia uma base secreta construída desde 1938 por ordem do almirante Karl Dönitz. O que Szabo inventou, outros repetiram, ampliaram e adornaram durante décadas. Túneis escavados na rocha sólida, lagos subterrâneos, discos voadores nazistas defendendo o perímetro da base contra a Operação High Jump americana de 1946 a 1947. Cada versão tomava a anterior como fonte, construindo um castelo de cartas sobre uma mentira original. O que é real, o que os arquivos históricos e as pesquisas científicas documentam com precisão, é outra história. Menos fantástica, mas em muitos aspectos mais interessante. Em janeiro de 1939, a Alemanha enviou uma expedição secreta ao território antártico conhecido como Terra da Rainha Maud. Tinha objetivos concretos, econômicos e estratégicos. Seus resultados foram reais e documentados. E o que aconteceu depois, entre 1939 e 1945, com a guerra como pano de fundo, é uma história de geopolítica polar que merece ser contada com rigor. O interesse alemão pela Antártica não nasceu de nenhuma obsessão mística nem de planos de dominação mundial. Nasceu da gordura de baleia. Na segunda metade da década de 1930, a Alemanha era uma das potências baleeiras mais importantes do planeta. Sua frota no Oceano Antártico compreendia 50 navios baleeiros e 7 navios-fábrica. Na temporada 1938 a 1939, essa frota produziu 492.532 barris de óleo. O óleo de baleia não era um luxo industrial, era um recurso estratégico de primeira ordem. Era usado para fabricar margarina em escala massiva, que a população alemã precisava como fonte de gordura alimentar. Era empregado como lubrificante em maquinário industrial. E seu derivado, a glicerina, era matéria-prima indispensável para a produção de nitroglicerina, componente essencial de explosivos militares. Em uma economia orientada para a guerra, interromper esse fluxo equivalia a atacar simultaneamente a alimentação da população civil e a capacidade bélica do exército. O plano quadrienal de Hermann Göring, aprovado em setembro de 1936 e projetado para tornar a Alemanha autossuficiente em matérias-primas antes do conflito que Hitler considerava inevitável no horizonte de 4 anos, dependia, em parte crítica, de manter esse fornecimento de óleo animal sem interrupções. Göring estava ciente de que uma guerra implicaria bloqueios navais e que qualquer recurso que a Alemanha não pudesse produzir ou garantir internamente se tornaria um calcanhar de Aquiles estratégico. O óleo de baleia era um desses recursos. Não podia ser produzido dentro do Reich, só podia ser obtido nos oceanos austrais. O problema era que as águas em que a frota alemã operava não pertenciam à Alemanha.
A frota baleeira trabalhava nas costas do que os noruegueses chamavam de Terra da Rainha Maud, uma região que expedições norueguesas haviam explorado parcialmente desde a costa durante as décadas anteriores. Lars Christensen, armador norueguês e financiador de várias expedições antárticas, enviou navios para essas latitudes em 1927, 1928 a 1929, 1930 a 1931, 1933 a 1934 e 1936 a 1937, acumulando um conhecimento costeiro considerável. A Noruega ainda não havia formalizado sua reivindicação territorial por meio de proclamação real. Esse passo ocorreria em janeiro de 1939, mas seus interesses na área eram claros, amplamente reconhecidos nos círculos diplomáticos e científicos internacionais, e sua frota baleeira dominava essas águas há décadas. A Grã-Bretanha, por sua vez, controlava vastas áreas do Atlântico Sul por meio do sistema das dependências das Ilhas Malvinas, cuja existência legal remontava às cartas patentes de 1908, emendadas em 1917. Em virtude dessa estrutura colonial, Londres exigia o pagamento de concessões de pesca de qualquer nação que quisesse operar nas zonas sob sua jurisdição. A Alemanha já pagava essas concessões no Atlântico Sul. Berlim interpretava essa situação como uma forma de dependência econômica inaceitável em tempos de tensão crescente e não queria se encontrar na mesma posição na Antártica se o território frequentado por seus baleeiros acabasse sendo formalmente reivindicado por alguma potência. A lição era clara: quem não planta a bandeira, paga concessões. Nesse contexto, durante 1937 e 1938, altos funcionários do governo alemão começaram a explorar a possibilidade de enviar uma expedição secreta ao setor antártico utilizado pela frota baleeira. A ideia foi apresentada a Göring, que a aprovou como parte do plano quadrienal. O mandato oficial contemplava 2 objetivos publicamente reconhecidos e um reservado. O primeiro, continuar a tradição científica alemã de exploração polar iniciada por Erich von Drygalski, que havia explorado as costas antárticas em torno de 90 graus leste com a expedição Gauss de 1901 a 1903, e por Wilhelm Filchner, que havia navegado pelo Mar de Weddell em 1911 a 1912. O segundo objetivo declarado era a prospecção de um local adequado para uma base de apoio à frota baleeira. O objetivo reservado, segundo a historiadora Cornélia Ludeck, que estudou em profundidade os arquivos alemães da expedição, avaliar as oportunidades estratégicas que o continente austral poderia oferecer, incluindo o desempenho de aeronaves em condições de temperatura extrema. Esse conhecimento, como o próprio Göring sabia, poderia se mostrar valioso quando a Alemanha iniciasse operações militares em invernos rigorosos. O planejamento técnico da expedição ficou a cargo da Kriegsmarine, embora o caráter oficial do projeto fosse em sua maior parte civil. O navio escolhido foi o MS Schwabenland, propriedade da companhia aérea Lufthansa, e normalmente operado em rotas postais transatlânticas entre a Europa e a América do Sul, onde atuava como estação flutuante de reabastecimento para hidroaviões. Era um navio de 8.000 toneladas equipado com catapultas para lançar hidroaviões, guindastes para recuperá-los da água e oficinas completas de manutenção e reabastecimento. Sua infraestrutura o tornava ideal para transportar e operar aeronaves em águas remotas, e havia sido projetado precisamente para isso. As tripulações de voo e manutenção seriam civis da Lufthansa, não aviadores militares. O destino da expedição, a região entre as costas da Terra da Rainha Maud e o interior do continente, não foi escolhido ao acaso. Era exatamente a área onde operava a frota baleeira alemã. Otto Krau, veterano baleeiro incluído como piloto de gelo da expedição, conhecia essas águas de várias temporadas anteriores. Sua presença não era decorativa. Ele deveria guiar o Schwabenland entre os blocos de gelo costeiros com segurança e avaliar, a partir de seu conhecimento prático, se uma área tinha condições adequadas para servir de base para os navios fábrica no futuro. O nome escolhido para o território que a Alemanha esperava reivindicar foi Neuschwabenland. A denominação era deliberadamente evocativa.
Suábia é uma região histórica do sudoeste da Alemanha, e o nome projetava sobre o gelo antártico uma continuidade imperial com ressonâncias medievais. Mas a operação era muito mais pragmática do que poética. O governo de Berlim precisava de óleo de baleia para alimentar sua população e fabricar explosivos. E se, para garantir esse fornecimento, fosse necessário mapear um território desconhecido, lançar bandeiras com suásticas a partir de aeronaves e reivindicar soberania sobre milhões de quilômetros quadrados de gelo perpétuo, era exatamente isso que seria feito. A expedição foi mantida em segredo durante sua preparação. Os preparativos no porto de Hamburgo foram discretos e a partida do Schwabenland em 17 de dezembro de 1938 não foi anunciada publicamente. O governo alemão esperava apresentar ao mundo um fato consumado, um território descoberto, mapeado e reivindicado antes que qualquer outra potência tivesse oportunidade de reagir. No entanto, essa lógica não funcionou totalmente como esperado. O Schwabenland partiu de Hamburgo em 17 de dezembro de 1938. Ao comando como chefe da expedição estava o capitão Alfred Ritscher. Ritscher não era militar no sentido convencional. Embora fizesse parte do pessoal da Kriegsmarine em caráter civil, sua carreira real era a de explorador e aviador. Tinha participado de expedições polares ao Ártico, era marinheiro experiente e piloto certificado. Sua reputação nos círculos de exploração polar alemães era sólida e essa competência técnica, e não qualquer patente militar, foi o que o levou ao comando. A decisão de utilizar Ritscher refletia a natureza real da missão. Não era uma operação militar disfarçada, mas sim uma expedição de reconhecimento científico-econômico que exigia conhecimentos específicos de navegação polar e operação de aeronaves em condições extremas. Ao seu lado viajavam os pilotos e mecânicos da Lufthansa, responsáveis por operar e manter os 2 hidroaviões embarcados, o Boreas e o Passat. Ambos eram Dornier Val de 10 toneladas, um modelo de hidroavião bimotor com casco de metal que havia demonstrado sua confiabilidade em travessias oceânicas durante a década anterior. O Dornier Val tinha uma autonomia de voo aproximada de entre 1.500 e 2.000 quilômetros, dependendo da carga, o que era suficiente para penetrar centenas de quilômetros terra adentro a partir da posição do navio-mãe e retornar. A característica que os tornava especialmente valiosos para esta missão era sua capacidade de operar a partir da água. Podiam pousar em baías protegidas entre os blocos de gelo, reabastecer no navio e decolar novamente. Otto Krau, o experiente baleeiro incluído como piloto de gelo, havia navegado aquelas mesmas águas em temporadas anteriores e conhecia suas particularidades: as correntes, a distribuição do gelo marinho, os pontos onde a plataforma costeira era navegável e onde não era. Sua presença era essencial para a segurança do navio em águas que nenhum mapa descrevia com precisão. Krau também contribuiu com um capítulo completo sobre condições do gelo no relatório científico posterior da expedição, publicado em 1942. Complementavam a equipe um grupo de cientistas especialistas em diversas disciplinas: oceanografia, meteorologia, geografia e biologia marinha. A viagem de Hamburgo à zona de operações levou aproximadamente um mês. O Schwabenland chegou às águas frente à terra da Rainha Maud em 19 de janeiro de 1939 e permaneceu ativo até 15 de fevereiro. 26 dias de operações efetivas. Dentro desse período, o tempo não foi uniformemente favorável. Os dias de bom tempo eram aqueles em que os voos podiam ser realizados. E os voos eram a razão de ser da expedição. Enquanto o navio avançava ao longo da faixa costeira, realizando sondagens batimétricas e recolhendo amostras do fundo do mar e da água, o Boreas e o Passat decolavam da catapulta do Schwabenland, penetravam terra adentro e fotografavam o território do ar usando câmeras de obliquidade ajustável montadas na fuselagem. Era a primeira vez na história que uma expedição realizava uma cobertura aérea fotográfica sistemática daquele setor antártico. A metodologia era a mesma utilizada na fotogrametria aérea continental. Voos paralelos com sobreposição de imagem suficiente para produzir, em teoria, mapas estereoscópicos do relevo. Os aviões sobrevoaram uma faixa compreendida entre 69 graus sul
e 74 graus sul de latitude, e entre 5 graus oeste e 18 graus leste de longitude, cobrindo por fotografia aérea oblíqua uma superfície estimada em 250 mil quilômetros quadrados. A ausência de pontos de referência terrestres verificados, o que os cartógrafos chamam de ground truth, ou seja, medições realizadas sobre o terreno que permitem calibrar as fotografias aéreas, foi a principal falha técnica da operação. Sem esses pontos de referência, a transformação das imagens aéreas em mapas precisos introduzia erros acumulativos significativos. Descobriu-se posteriormente, quando a expedição norueguesa-britânica-sueca de 1949 a 1952 pôde realizar medições de terreno na mesma região, que os mapas de Richter localizavam alguns picos com até 50 quilômetros de deslocamento em relação à sua posição real, e os mostravam até 1.000 metros mais altos do que realmente eram. Os mapas foram corrigidos em meados dos anos 50 com esses dados de terreno e revisados novamente nos anos 80 pelo cartógrafo K. Brunk, que comparou as fotografias originais da expedição com imagens de satélite Landsat para reconstruir com precisão as rotas de voo dos aviões. O que os pilotos encontraram ao sobrevoar o interior mudou o mapa do continente. Os noruegueses, que haviam explorado a linha costeira a partir do mar durante a expedição Norvegia de 1929 e outras campanhas posteriores, só conheciam a zona costeira e haviam avistado, em 6 de fevereiro de 1937, a cordilheira Sorrondane, a cerca de 200 quilômetros a leste da área explorada pela expedição alemã. Mas o interior mais ocidental, aquele que o Boreas e o Passat sobrevoaram, era terra desconhecida. O que encontraram lá foi uma cordilheira de dimensões consideráveis, mais de 800 quilômetros de comprimento de leste a oeste, com picos que alcançavam 3.000 metros de altitude, situada aproximadamente entre 200 e 250 quilômetros terra adentro, a partir da borda costeira da plataforma de gelo. Chamaram-na de Cordilheira Mulig-Hoffmann. Seu ponto mais alto era o Jökulkirkja, com 3.148 metros, no setor oriental da cadeia. A paisagem descrita pelos pilotos em seus relatórios era de uma beleza ártica particular e de uma hostilidade absoluta. A costa era, em sua maior parte, um penhasco de gelo de 10 a 30 metros de altura, a borda vertical de uma plataforma flutuante de aproximadamente 100 quilômetros de largura. Essa plataforma era a extensão marinha da camada de gelo continental, que ascendia gradualmente para o interior até atingir um planalto a entre 2.500 e 3.000 metros de altitude. A transição entre a plataforma costeira e o planalto interior era interrompida aqui e ali por nunataks, cumes rochosos que emergiam do gelo como ilhas de rocha escura sobre um mar branco. E em seguida, à medida que o terreno se elevava, pela massa da cordilheira Mulig-Hoffmann, cujos picos nevados se sobressaíam entre 500 e 1.000 metros acima da superfície de gelo circundante. Perto da costa, em torno de 12 graus e de longitude, os pilotos detectaram algo completamente inesperado. Uma mancha escura na paisagem branca. Uma área de aproximadamente 34 quilômetros quadrados de rocha exposta, sem neve, com vários pequenos lagos de água visível. Chamaram-na de Oasis Schirmacher, em homenagem ao piloto Richard Schirmacher, que a detectou do ar. Em um continente onde 98% do solo está coberto por gelo permanente, uma área rochosa livre de neve era uma anomalia geográfica notável. O geógrafo da expedição, Ernst Hermann, especulou mais tarde, em seu livro de divulgação publicado em 1942, que os lagos poderiam ser aquecidos por atividade geotérmica subterrânea. Uma hipótese que se revelaria errada, mas que teve consequências importantes na mitologia que se formaria depois. Foram realizados apenas 3 desembarques durante toda a expedição, todos na plataforma costeira de gelo. Em cada caso, pequenos grupos de homens desceram brevemente, menos de um dia em cada ocasião, do navio em botes ou a partir dos próprios aviões, para tirar fotografias detalhadas, coletar amostras geológicas superficiais e registrar observações diretas. O interior não foi explorado a pé. Os registros de voo da expedição, publicados por Richter em 1942 e analisados em detalhe por Brunk nos anos 80,
confirmam que nenhum dos aviões pousou em qualquer superfície sólida durante toda a campanha. O Boreas pousou uma vez na borda do gelo costeiro para coletar amostras, como documenta uma fotografia de arquivo que mostra o avião flutuando junto à parede vertical da plataforma, com homens olhando do gelo para baixo. Essa imagem seria distorcida décadas depois por autores como Ernst Zundel, que escreveu sob o pseudônimo Christoph Friedrich para afirmar falsamente que mostrava um hidroavião pousado em um dos lagos do Oásis Schirmacher, prova fabricada de que a expedição havia explorado o interior. Seguindo o plano original, o Schwabenland colocou bandeiras alemãs em vários pontos da costa, e os aviões lançaram sobre o Hinterland flâmulas com suásticas, ato simbólico destinado a servir de base documental para uma futura reivindicação de soberania. O que Richter não sabia enquanto executava essa parte da missão era que a Noruega já havia se adiantado. Em 14 de janeiro de 1939, 5 dias antes de os aviões alemães começarem seus voos sobre o interior, o governo norueguês havia formalizado por decreto real sua reivindicação sobre a terra da Rainha Maud. A expedição alemã realizou seu trabalho de cartografia e marcação simbólica sobre um território que, do ponto de vista do direito internacional, já tinha um reclamante oficial. Quando o Schwabenland retornou a Hamburgo em 12 de abril de 1939, a situação diplomática havia mudado, e a Alemanha não apresentou nenhuma reivindicação formal de soberania sobre o território que havia batizado de Neuschwabenland. A existência da expedição foi mantida em segredo até 9 de março de 1939, quando houve um anúncio oficial sóbrio confirmando que a Alemanha havia descoberto e cartografado do ar uma extensa área do continente antártico. Os resultados científicos começaram a ser publicados na literatura técnica alemã ainda naquele ano. A Deutsche Seewarte publicou um relatório preliminar em 1939. Helmut Voltat, funcionário do plano quadrienal que supervisionara o planejamento da expedição, publicou uma descrição geral, e Kraull lançou um livro de divulgação que foi traduzido para vários idiomas. O relatório científico completo de Richter apareceu em 1942, quando a guerra já durava 3 anos. Os mapas preliminares derivados da expedição circularam rapidamente na comunidade cartográfica internacional. Aparecem em novos mapas antárticos publicados na Austrália em 1939 e em uma carta da Hydrographic Office dos Estados Unidos em 1943. Pouco depois do retorno do Schwabenland à Alemanha, os planejadores começaram a discutir a próxima fase. Dado que a reivindicação norueguesa complicava as aspirações alemãs na terra da Rainha Maud, exploraram-se outras áreas. Segundo Ludeck, os planos para a temporada 1939 a 1940 contemplavam visitar o setor do Pacífico Antártico, entre 80 graus oeste e 130 graus oeste, uma área que naquele momento não havia sido reclamada por nenhum país. Essa mudança de objetivo sugere que a expedição do Schwabenland não havia alcançado o propósito territorial original. A presença norueguesa havia fechado essa porta antes que a Alemanha pudesse atravessá-la. Enquanto a Alemanha abandonava suas aspirações antárticas, a Grã-Bretanha tomava uma decisão estratégica na direção oposta. O contexto geopolítico do setor ocidental da Antártica em 1940 era um tabuleiro de 3 jogadores com reivindicações sobrepostas e nenhum árbitro. A Grã-Bretanha mantinha desde 1908 uma reivindicação formal sobre o setor compreendido entre os meridianos 20 graus oeste e 80 graus oeste, estabelecida por cartas patentes e emendada em 1917. Esse setor incluía toda a Península Antártica, as Ilhas Shetland do Sul, as Ilhas Orcadas do Sul, as Ilhas Sandwich do Sul e a Geórgia do Sul, todos agrupados sob a denominação de Dependências das Ilhas Malvinas, cuja colônia mais próxima eram as próprias Ilhas Malvinas, a cerca de 1.200 quilômetros ao norte. A Argentina havia começado a apresentar reivindicações sobre praticamente o mesmo setor desde 1925, apoiando-se em argumentos de continuidade geográfica com seu território patagônico e na herança dos tratados do período colonial espanhol.
O Chile juntou-se formalmente em 1940, reivindicando o setor entre os meridianos 53 graus oeste e 90 graus oeste, que se sobrepunha tanto à reivindicação britânica quanto à argentina. O problema para a Grã-Bretanha não era apenas jurídico, era operacional. No direito internacional de reivindicações territoriais, especialmente em territórios remotos sem população nativa, o princípio da ocupação efetiva tinha peso crescente. Não bastava publicar um decreto em Londres. Era preciso estar lá, com pessoas físicas, de forma contínua e demonstrável. A Argentina entendia isso perfeitamente e havia começado a colocar marcas de soberania em pontos estratégicos do setor disputado. Em 1º de novembro de 1942, uma expedição argentina deixou marcos e placas de metal na ilha Deception, o cratera vulcânica parcialmente inundada nas ilhas Shetland do Sul, que abrigava uma enseada natural protegida, uma das poucas em toda a Antártica Ocidental, com depósitos de carvão acumulados por décadas de atividade baleeira norueguesa e britânica. A resposta britânica foi imediata e contundente. Em 5 de janeiro de 1943, o cruzador auxiliar HMS Carnarvon Castle chegou à ilha Deception, apagou os símbolos de soberania argentinos e hasteou a Union Jack. Era um ato de soberania ativa, não uma operação militar convencional. Mas no contexto da guerra tinha implicações que iam além do protocolo diplomático. A Argentina mantinha uma neutralidade que na prática favorecia o eixo. Havia recebido agentes de inteligência alemães, permitido o funcionamento de redes de comunicação pró-alemãs, e suas posições públicas sobre a guerra eram sistematicamente equidistantes no melhor caso e condescendentes com Berlim no pior. Permitir que a Argentina consolidasse sua presença nos territórios antárticos reivindicados pela Grã-Bretanha durante a guerra significava, na prática, deixar espaço para uma potência neutra que simpatizava com o inimigo. Esse foi o contexto direto que levou o almirantado a planejar, ao longo de 1943, uma operação de ocupação permanente. O projeto recebeu o nome de código Operação Tabarim. Os historiadores discutiram a origem do nome sem chegar a um consenso definitivo. Vivian Fuchs, que dirigiu o Serviço Científico Antártico Britânico por décadas e escreveu a história oficial da operação em 1982, não oferece uma explicação definitiva. O que está documentado é a estrutura de comando. A operação foi planejada e executada pela Marinha Real, sob supervisão do Ministério das Colônias. E seu propósito combinava a demonstração de soberania efetiva com a obtenção de inteligência sobre movimentos navais no Atlântico Sul e o apoio a programas de pesquisa científica e geográfica. Os 3 objetivos eram inseparáveis na concepção original. Os preparativos começaram no verão de 1943. Foram selecionados 2 navios. O William Scoresby, um navio de pesquisa oceanográfica construído em 1926 e normalmente usado pelo Discovery Committee para estudos baleeiros no Atlântico Sul, e o Fitzroy, um navio de suprimentos para as Malvinas. Nenhum deles era um navio de guerra. Os membros da expedição, uma mistura de oficiais navais, operadores de rádio, meteorologistas e outros cientistas, partiram de Londres em novembro de 1943. As instruções que receberam eram precisas: estabelecer bases habitadas nos pontos geograficamente mais convenientes do setor reivindicado pela Grã-Bretanha, preferencialmente em locais onde a presença argentina ou chilena fosse mais ativa ou mais provável. Os 2 navios chegaram às Ilhas Malvinas, onde carregaram suprimentos e receberam informações atualizadas sobre as condições da região. Em 29 de janeiro de 1944, partiram para o sul. A primeira escala foi a Ilha Deception, nas Ilhas Shetland do Sul, onde chegaram em 3 de fevereiro de 1944. Deception era o objetivo natural, um ponto estratégico com uma baía interior acessível, o crater inundado que os baleeiros chamavam de Porto Foster, e tinha o precedente do incidente de soberania do ano anterior. Lá estabeleceram a Base B, com 5 homens que permaneceriam durante o inverno austral de 1944. O grupo incluía um oficial naval, um meteorologista, um geólogo e operadores de rádio. A instalação era pequena, uma série de construções pré-fabricadas de madeira,
com isolamento insuficiente para os ventos que atingiam a ilha nos meses de inverno, quando as temperaturas podiam cair abaixo de menos 20 graus Celsius no interior da cratera. De Deception, os navios seguiram para a Baía Esperança, na ponta nordeste da Península Antártica, onde o plano previa a criação de uma segunda base. O tempo não permitiu. Ventos de força 10 e visibilidade nula obrigaram a procurar uma alternativa. A solução veio na forma de Port Lockroy, uma enseada protegida na costa sul da ilha Vinke, no arquipélago Palmer, a oeste da Península Antártica. A enseada oferecia águas relativamente calmas e em seu interior estava a pequena ilha Goodyear, com apenas 500 metros de comprimento, onde foi estabelecida a Base A em 11 de fevereiro de 1944. 9 homens passaram o inverno lá. A Base A, em Port Lockroy, se tornaria a mais ativa das instalações da Operação Tabarim, com um programa contínuo de observações meteorológicas, pesquisas ionosféricas e vigilância das comunicações navais. As observações meteorológicas de Port Lockroy, iniciadas em 1944, foram integradas à rede de estações da Organização Meteorológica Mundial e continuariam por décadas. A Base D, na Baía Esperança, que não pôde ser estabelecida em 1944, foi finalmente instalada entre 12 e 28 de fevereiro de 1945. 13 homens passaram o inverno lá, o efetivo mais numeroso de qualquer base da Operação Tabarim. A Baía Esperança tinha uma importância estratégica particular. Estava localizada na ponta da Península Antártica, o ponto geograficamente mais próximo da Argentina e do Chile, e sua posição a tornava um nó ideal para observações meteorológicas do Atlântico Sul e para a vigilância do tráfego marítimo que pudesse circular pelo Estreito de Drake. As dimensões dessas bases eram modestas ao limite da austeridade. A Base B, na Ilha Deception, teve 5 pessoas em 1944, 4 em 1945 e 4 em 1946. A Base A em Port Lockroy abrigou 9 pessoas em 1944 e 4 em cada um dos 2 anos seguintes. A Base D, na Baía Esperança, começou com 13 pessoas em 1945 e manteve 8 em 1946. Os homens dessas bases viveram em condições que combinavam isolamento extremo, nenhuma comunicação física com o mundo exterior por meses, com frio, umidade e trabalho contínuo. Seus diários e memórias, alguns publicados posteriormente, descrevem invernos de escuridão quase permanente, tempestades que bloqueavam as saídas por dias consecutivos e convivência forçada que exigia considerável disciplina pessoal. O tenente James, que serviu na Base A, publicou em 1949 um livro intitulado That Frozen Land, com suas experiências daquele primeiro inverno. As atividades da Operação Tabarim eram predominantemente científicas, embora enquadradas em um propósito estratégico. Os operadores de rádio monitoravam as frequências usadas pelos navios no Atlântico Sul. Os meteorologistas faziam observações sistemáticas que eram transmitidas cifradas para Londres. Os geólogos coletavam amostras de rochas e elaboravam mapas do terreno nos períodos de bom tempo. Os resultados científicos foram considerados suficientemente valiosos pelo governo britânico para continuar o programa muito além do final da guerra. A geografia de toda essa atividade é crucial para entender o que foi real e o que foi inventado. Todas as bases da Operação Tabarim estavam na Península Antártica e nas ilhas circundantes, no setor ocidental do continente, a oeste do Mar de Weddell. A base mais oriental de todas, a Base D, na Baía Esperança, estava aproximadamente a 63 graus sul e 57 graus oeste. A Terra da Rainha Maud começava do outro lado do Mar de Weddell, a mais de 1000 quilômetros a leste e sudeste, em um setor completamente diferente do continente, sob reivindicação norueguesa e fora de qualquer zona de interesse estratégico para a soberania britânica. Não havia razão, logística, diplomática, estratégica ou científica, para que a Grã-Bretanha estabelecesse uma base lá. Os interesses defendidos pela Operação Tabarim eram os das dependências das Ilhas Malvinas, não de um setor antártico que era território norueguês.
Em julho de 1945, 2 meses após a rendição alemã e com a guerra no Pacífico ainda em curso, a Operação Tabarin foi transferida do Almirantado para o Colonial Office e tornou-se uma atividade inteiramente civil. A nova organização recebeu o nome de Falkland Islands Dependencies Survey, abreviado FIDS. O programa de trabalho não mudou substancialmente. As mesmas bases, os mesmos tipos de pesquisa, o mesmo padrão de rodízio anual de pessoal e suprimentos. O que mudou foi a estrutura administrativa e o caráter legal da presença. Já não era uma operação naval de guerra, mas um programa científico colonial permanente. A FIDS continuou criando novas bases nos anos seguintes. Base C em Cape Geddes, em janeiro de 1946. Base E em Stonington Island, em fevereiro de 1946. Base F em Argentina Islands, em janeiro de 1947. Base G em Admiralty Bay, em janeiro de 1947. E Base H em Sydney Island, em março de 1947. Na manhã de 10 de julho de 1945, 62 dias após a rendição incondicional da Alemanha, um submarino apareceu nas águas do Rio da Prata e se aproximou do porto militar argentino de Mar del Plata. Ninguém o esperava. O Lieutenant Otto Wermuth, comandante do U-530, havia destruído os documentos de navegação do navio e todo o material militar antes de solicitar entrada no porto. Essa destruição de papéis, completamente atípica para uma rendição convencional, os protocolos navais exigiam entregar as embarcações com sua documentação intacta, foi o primeiro sinal que disparou especulações. Wermuth chegou aparentemente convencido de que seria bem recebido pelas autoridades argentinas. A Argentina havia declarado guerra à Alemanha apenas em 27 de março de 1945, uma semana antes da morte do presidente Franklin Roosevelt em Warm Springs, Geórgia, e apenas 6 semanas antes da rendição alemã. Era uma declaração de guerra tardia e politicamente calculada para garantir um lugar nas Nações Unidas, não uma mudança genuína de simpatias. Wermuth provavelmente sabia disso. O U-530 era um submarino tipo 9C/40, uma variante de longa autonomia do bem-sucedido design tipo 9 da Kriegsmarine. Seu deslocamento em superfície era de aproximadamente 1.120 toneladas e submerso de 1.545 toneladas. Podia atingir 19,2 nós em superfície usando seus 2 motores Dieselman de 2.200 cavalos de potência cada e 7,3 nós submerso com seus motores elétricos. Seu alcance era de 22.150 km a 10 nós em superfície, o que o tornava apto para missões no Atlântico Sul sem necessidade de reabastecimento. Estava armado com 4 tubos lançadores de torpedo na proa e 2 na popa, e possuía um canhão de convés de 105 mm. Sua tripulação padrão era de cerca de 54 homens, embora as variantes da última fase da guerra pudessem ter tripulações ligeiramente diferentes. Segundo os registros de interrogatório arquivados na NARA, o U-530 saiu de Kristiansand, na costa sul da Noruega, em 3 de março de 1945. Passou 10 dias na base de Horten, no fiord de Oslo, e começou a navegar rumo ao Atlântico Aberto em 13 de março. Os registros de interrogatório indicam que operou em águas frente a Nova York entre 4 e 7 de maio. Quando Wermuth recebeu a confirmação da capitulação alemã em 8 de maio, o dia da vitória na Europa, tomou a decisão de não se render. Saiu da área de Nova York em 10 de maio com rumo ao sul. Os interrogadores determinaram que o U-530 cruzou o Equador em 17 de junho e chegou a Mar del Plata em 10 de julho, com uma viagem total desde Nova York de 61 dias, navegando a 7,5 nós em superfície durante as noites e a 2 nós submerso durante o dia até os 20 graus sul e depois a 9 nós em superfície. Os cálculos de velocidade e distância produzem um tempo de trajeto de aproximadamente 65 dias, ligeiramente superior aos R$61, consistente com condições de navegação favoráveis em algumas etapas. Em 17 de agosto, 5 semanas após o U-530,
Apareceu em Mar del Plata um segundo submarino, o U-977, comandado pelo Oberleutnant Heinz Schäfer. Era um submarino tipo VAIC-41, menor e com menor autonomia que o U-530, mas o tipo mais produzido da guerra, mais de 560 unidades construídas. Tinha deslocamento em superfície de 759 toneladas e submerso de 860 toneladas. Sua velocidade máxima era de 17,7 nós em superfície e 7,6 nós submerso, com alcance de 14.500 quilômetros a 10 nós. Schäfer publicou suas memórias em 1952 sob o título U-977, com a versão dos fatos que havia relatado a seus interrogadores. O U-977 saiu de Kristiansand em 2 de maio de 1945. Com a notícia da rendição em 8 de maio, Schäfer deu a seus homens a oportunidade de escolher. Quem quisesse desembarcar poderia fazê-lo. 16 marinheiros optaram por desembarcar perto de Bergen, na costa norueguesa, na noite de 10 de maio. Com 32 homens restantes, Schäfer submergiu o barco e começou a longa viagem rumo ao sul usando o snorkel, um tubo de ventilação que permitia ao barco renovar o ar e carregar as baterias sem emergir completamente. Para navegar sob a superfície durante 66 dias consecutivos enquanto contornava as Ilhas Britânicas e descia pela costa africana. Esse período de imersão praticamente contínua era um recorde operacional para um submarino da Segunda Guerra Mundial. Cruzaram o Equador em 23 de julho e se renderam em Mar del Plata em 17 de agosto com todos os papéis do navio intactos. A integridade da documentação do U-977 foi decisiva para os interrogadores. As listas de tripulação de ambos os navios foram fornecidas pela Marinha Argentina e publicadas por Szabo em seu livro de 1947. O U-530 chegou com 54 homens, a tripulação normal para esse tipo de submarino, e o U-977 com 32, explicável pelas 16 baixas voluntárias em Bergen. Szabo afirmou, sem base técnica alguma, que ambos os navios deveriam ter chegado com tripulações de apenas 18 a 27 homens, o que implicaria que haviam deixado passageiros em algum ponto do caminho. Essa afirmação foi repetida durante décadas por autores posteriores. Era completamente errada. Os registros da Kriegsmarine e os estudos de Clay Blair sobre a guerra submarina alemã estabelecem com precisão os tamanhos padrão das tripulações para ambos os tipos de navio. Os interrogatórios foram realizados sucessivamente pela Marinha Argentina, Marinha dos Estados Unidos e Marinha Britânica. Os interrogadores tinham objetivos claros: determinar se os submarinos haviam transportado Hitler, outros altos cargos nazistas ou tesouros do Reich, e determinar se haviam visitado a Antártida em algum ponto do trajeto. As respostas de Vermuth e Schäfer foram consistentes. Não haviam levado passageiros de nenhum tipo, não haviam visitado nenhum ponto da costa sul-americana antes de Mar del Plata. E, obviamente, não estiveram na Antártida. Os interrogadores acharam as explicações plausíveis e coerentes com os dados técnicos disponíveis e, eventualmente, liberaram ambos os comandantes e suas tripulações. Investigações posteriores de R.C. Newton, publicadas no contexto do estudo sobre os movimentos de alemães à Argentina após a guerra, também não encontraram evidências documentais de qualquer função especial desses submarinos. O aspecto físico mais importante para avaliar a possibilidade de que algum dos dois submarinos tivesse visitado a Antártida é o calendário. O U-530 deixou Nova York em 10 de maio. Se tivesse navegado rumo ao sul para visitar a costa da Terra da Rainha Maud, aproximadamente a 70 graus sul, cerca de 11.000 quilômetros de Nova York, e depois continuado até Mar del Plata, mais 6.000 quilômetros desde a Antártida, teria percorrido uma distância total de aproximadamente 17.000 quilômetros em 61 dias, exigindo uma velocidade média sustentada de mais de 11 nós. Isso era impossível para um navio que, segundo seu próprio comandante, viajava a 7,5 nós em superfície à noite e a 2 nós submerso durante o dia, usando essa cadência precisamente para conservar combustível. Mas o obstáculo definitivo era o gelo marinho. Junho, julho e agosto são o inverno do hemisfério sul.
Dados de satélite da NASA, posteriormente analisados em vários estudos, mostram que o gelo marinho em frente à costa da Terra da Rainha Molde se estende aproximadamente 500 quilômetros a partir da costa em maio e junho e até 1.665 quilômetros em julho, agosto e setembro. Para que o U-530 tivesse chegado à costa antártica e retornado rumo à Argentina, teria precisado navegar aproximadamente 1.000 quilômetros sob o gelo. Para o U-977, dada sua trajetória mais tardia, a distância teria sido cerca de 3.300 quilômetros sob o gelo. Os submarinos diesel-elétricos da Segunda Guerra Mundial não dispunham de sistemas de produção independente de oxigênio. Sem CO2 scrubbers, dispositivos de remoção de dióxido de carbono, o ar respirável dentro do casco se esgotava em aproximadamente 48 horas sem renovação. Para renovar o ar, o barco tinha que emergir à superfície ou usar o snorkel, que exigia ao menos que a extremidade do tubo estivesse exposta ao ar atmosférico. Sob uma camada de gelo marinho de 1 a 2 metros de espessura, nenhuma das duas opções era viável. O barco teria que quebrar o gelo para emergir, e os cascos dos submarinos da época não eram reforçados para esse tipo de pressão. Durante a Operação High Jump, no verão austral de 1947, o submarino USS Sennett sofreu danos em seu casco pelo movimento do gelo estival e precisou de assistência do quebra-gelo Northwind. As condições no inverno pleno teriam sido incomparavelmente mais destrutivas. A navegação sob o gelo teria sido adicionalmente problemática por razões de orientação. No inverno antártico, o Sol não se eleva acima do horizonte nas costas da Terra da Rainha Molde durante os meses de junho e julho. O céu permanece escuro 24 horas por dia, com frequentes coberturas de nuvens. Sem visibilidade solar ou estelar, obter posições de navegação precisas pelos métodos disponíveis em 1945 era praticamente impossível. Navegar na escuridão total, sob o gelo, em direção a uma costa mal cartografada, com icebergs de dimensões variadas distribuídos aleatoriamente pelas águas circundantes, teria representado um risco suicida para qualquer comandante que valorizasse a sobrevivência de sua tripulação, supondo no exercício de possibilidade extrema que um desses submarinos tivesse milagrosamente chegado à costa. O que teria encontrado era isto: temperatura média de menos 26 graus Celsius, ventos médios de 28 km por hora, sensação térmica de menos 40 graus Celsius, escuridão permanente e uma plataforma de gelo costeira de 10 a 30 metros de altura acima do nível do mar. Uma parede vertical de gelo que tornaria impossível desembarcar sem equipamento especializado. Daquela costa até as montanhas Mühlig-Hoffmann, onde supostamente estava a base, havia 200 quilômetros de gelo plano perfurado por fendas invisíveis, em total escuridão, sem mapa, sem veículos, sem cães de trenó. Sobre o único elemento físico anômalo mencionado nas crônicas do U-530, os 540 coles de cigarros que Szabo relatou ter contado, a cadeia de distorção é ilustrativa de como funcionam as mitologias históricas. Colis é uma palavra francesa que significa pacote ou volume. No contexto de um navio, provavelmente se referia a caixas de cigarros. Na versão de Friedrich, publicada em 1979, esses pacotes foram transformados em 540 grandes latas ou barris. E o texto vinha acompanhado de uma fotografia de um submarino com tambores no convés, sugerindo que os barris estavam cheios de cigarros. Friedrich era o mesmo autor que havia falsificado a fotografia de um hidroavião na borda da plataforma de gelo para fazê-la passar por uma imagem de um avião no oásis Schirmacher. Ambas as distorções, a do navio e a dos cigarros, são representativas do método pegar um detalhe real, amplificá-lo, acompanhá-lo de evidência visual descontextualizada e apresentar o conjunto como prova de algo que nunca ocorreu. Em outubro de 1945, o primeiro regimento SAS foi formalmente dissolvido por ordem do quartel-general do Exército Britânico. A decisão não foi uma surpresa.
O SAS havia sido criado em julho de 1941 pelo tenente David Stirling como uma unidade de operações especiais no deserto do norte da África, projetada para atacar aeródromos e depósitos de suprimentos inimigos em profundidade atrás das linhas. Durante 4 anos operou no norte da África, Sicília, Itália, França e Países Baixos, acumulando uma reputação de eficácia devastadora desproporcional ao seu tamanho. Mas com a Alemanha rendida e o Japão a semanas de sua própria rendição, o exército britânico estava em processo acelerado de desmobilização. As unidades de operações especiais, concebidas para uma guerra de infiltração e sabotagem, não tinham lugar evidente na ordem de batalha em tempos de paz. O SAS foi dissolvido. Seus homens, dispensados do serviço ativo, ficaram livres para buscar novos destinos. 3 de seus membros mais destacados tomaram um caminho que ninguém teria antecipado. O tenente-coronel Blair Paddy Mayne, comandante do 1º Regimento SAS em sua fase final da guerra, era em outubro de 1945 um dos soldados britânicos em serviço ativo mais condecorados. Norte-irlandês, nascido em Newtownards, Condado de Down, em 1915, havia jogado rugby internacional pela Irlanda antes da guerra e se destacou em combate como um líder de coragem que beirava a temeridade e com capacidade tática excepcional. Recebeu 4 ordens do Serviço Distinto, a 2ª condecoração mais alta do exército britânico, em reconhecimento a operações no deserto, na Itália e no noroeste da Europa. Alguns de seus superiores haviam proposto a Victoria Cross, a distinção máxima, embora a recomendação tenha ficado pelo caminho por razões que historiadores militares debateram sem chegar a um consenso definitivo. Junto a Mayne, os majores J. Tonkin e M. Sadler também foram desmobilizados quando o regimento foi dissolvido. Os 3 compartilhavam algo além de seu histórico no SAS, a busca por um novo desafio que tivesse a intensidade a que o combate os havia acostumado. A Antártida, nesse sentido, oferecia algo genuíno, um ambiente de hostilidade comparável a qualquer teatro de operações de guerra, com a diferença de que o adversário era o clima e o terreno, não um exército inimigo. A recém-criada Falkland Islands Dependency Survey, a organização civil que sucedeu à Operação Tabarim em julho de 1945, buscava pessoal com capacidade física e mental para trabalhar em condições extremas de isolamento. Os 3 ex-oficiais do SAS assinaram contratos civis por 2 anos. A reconstrução cronológica precisa dos movimentos desses 3 homens foi realizada pelo biógrafo H. Ross em seu livro Paddy Mayne, Lieutenant Colonel Blair Paddy Mayne, um SAS Regiment, publicado em 2003 e baseado no diário pessoal de Mayne e nos documentos preservados por sua família. Essa pesquisa é a fonte que permite refutar com precisão as afirmações de certos autores que situam homens do SAS nas Malvinas em outubro de 1945, supostamente preparando uma missão de ataque contra uma base nazista na terra da Rainha Maud. Mayne chegou a Montevidéu, Uruguai, em 8 de dezembro de 1945, em trânsito para as Malvinas. Sadler e Tonkin chegaram pouco depois pela mesma rota. Os 3 alcançaram Port Stanley, capital das Malvinas, entre 21 e 30 de dezembro de 1945, distribuídos em 3 grupos que viajaram em datas ligeiramente diferentes. Mayne e Tonkin partiram de Port Stanley em 9 de janeiro de 1946, a bordo de um navio da FDS, e visitaram sucessivamente a Base B na ilha Deception, onde chegaram em 13 de janeiro, e a Base A em Port Lockroy, a qual chegaram em 17 de janeiro. Em 23 de janeiro, retornaram a Port Stanley. A viagem completa durou 14 dias e ocorreu inteiramente no setor da Península Antártica, a mais de 1.000 quilômetros a oeste da terra da Rainha Maud. Ao retornar a Port Stanley, Mayne foi hospitalizado. A dor nas costas que o afligia era consequência de uma lesão antiga, provavelmente acumulada durante anos de operações nas quais absorveu desgaste físico considerável. A condição era suficientemente grave para incapacitá-lo de continuar o trabalho de campo exigido pela expedição. Mayne deixou as Malvinas e retornou à Grã-Bretanha, chegando em março de 1946. Sua participação na expedição antártica foi breve, fisicamente limitada e completamente civil.
Morreu em um acidente de trânsito em Newtownards em 14 de dezembro de 1955, aos 40 anos. Tonkin e Sadler continuaram sem Maine. Sadler ajudou a estabelecer a nova base em Stonington Island, na Baía Margarita, na costa ocidental da Península Antártica, em fevereiro de 1946. Stonington Island era uma ilha pequena, de pouco mais de 1 quilômetro de comprimento, em uma posição geograficamente vantajosa para explorar a península para o sul. A base foi construída com materiais pré-fabricados transportados das Malvinas, e Sadler fez parte da equipe que ergueu as estruturas nas condições do verão austral de 1946, com temperaturas que podiam variar entre -5 graus Celsius e mais 5 graus Celsius nos dias melhores, mas que caíam rapidamente com qualquer frente de mau tempo. Sadler permaneceu na área durante o verão austral de 1947, realizando trabalho de campo geográfico e cartográfico. Sua contribuição foi a de um explorador civil, não a de um soldado em missão de combate. Há um detalhe cronológico que torna impossível qualquer versão da história que envolva o SAS em uma operação de ataque a uma base alemã no Natal de 1945. O primeiro regimento SAS foi formalmente dissolvido em outubro de 1945. Não foi reconstituído até 1948. Quando foi criado o 21º Regimento SAS como unidade de reserva. Durante esse intervalo de 3 anos, o SAS não existia como entidade militar. Seus ex-membros eram civis. Uma operação militar do SAS na Antártida em dezembro de 1945 teria exigido que o regimento estivesse ativo, que seus membros ainda fossem militares e que existisse uma cadeia de comando que autorizasse e coordenasse a missão. Nenhuma dessas condições se cumpria. Maine, Tonkin e Sadler haviam assinado contratos civis, não portavam armas, não tinham missão de combate. Não respondiam a nenhuma autoridade militar. A versão que situa esses homens em uma batalha de Natal contra nazistas na terra da Rainha Maud em 1945 também exige ignorar a geografia. As bases da Operação Tabarin e sua sucessora FIDES estavam todas na Península Antártica. A terra da Rainha Maud estava do outro lado do Mar de Weddell, um corpo de água de aproximadamente 1.000 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, cheio de gelo marinho naquela época do ano. Nenhum navio da FIDS visitou esse setor durante os anos da Operação Tabarin, nem nos anos imediatamente posteriores. A região estava sob reivindicação norueguesa e completamente fora da área de interesse estratégico ou científico da organização britânica. Entre setembro de 1939 e maio de 1945, a Antártida foi, essencialmente, um continente paralelo à guerra, presente nos cálculos estratégicos de algumas potências, mas ausente como teatro de operações real. A guerra naval no Atlântico Sul começou a ter relevância antártica desde os primeiros meses do conflito, embora de forma indireta. O Atlântico Sul era uma rota crítica para o abastecimento britânico da América do Sul e para o tráfego de matérias-primas entre os domínios da Commonwealth e a metrópole. Os cruzadores de superfície alemães e, posteriormente, os submarinos da Kriegsmarine operaram nessas águas desde datas iniciais. O encouraçado de bolso Admiral Graf Spee, um dos navios mais modernos da Kriegsmarine, havia estado operando no Atlântico Sul desde agosto de 1939, antes mesmo da declaração formal de guerra, afundando 9 mercantes britânicos. Sua perseguição e a Batalha do Rio da Prata em 13 de dezembro de 1939, que o levou a se refugiar em Montevidéu e a ser afundado por sua própria tripulação em 17 de dezembro, foi o episódio mais dramático da guerra naval nessas águas durante os primeiros meses. Nesse contexto, as ilhas e baías do setor antártico ocidental adquiriam um valor estratégico específico: a Ilha Decepção, com sua baía interior vulcânica perfeitamente protegida e seus depósitos de carvão acumulados por décadas de atividade baleeira norueguesa e britânica, era o único ponto em centenas de quilômetros onde um navio podia se refugiar, reabastecer e realizar reparos menores. O almirantado em Londres estava perfeitamente ciente desse valor. A Marinha Argentina também. A primeira ação britânica na região,
A visita do HMS Queen of Bermuda à Ilha Decepção em março de 1941 respondia exatamente a essa lógica. Destruir o carvão e perfurar os tanques de combustível para que nenhum navio de superfície alemão pudesse usar o porto como base de apoio. Os cruzadores auxiliares alemães, os chamados Hilfskreuzer, operaram extensivamente no Atlântico Sul e até no Oceano Antártico durante 1940 e 1941. O Atlantis, o Pinguim e o Thor realizaram incursões nessas águas, atacando navios mercantes e, em alguns casos, instalações baleeiras. O Pinguim, comandado pelo capitão Zursee Ernst Felix Kruger, capturou em janeiro de 1941 toda uma flotilha baleeira norueguesa que operava nas águas antárticas. O navio fábrica Ole Weger e 11 baleeiros, em uma das operações de captura mais lucrativas da guerra naval para a Alemanha. O Penguin foi afundado pelo cruzador britânico HMS Cornwall em 8 de maio de 1941. Esses cruzadores auxiliares precisavam de pontos de reabastecimento e as águas remotas do Atlântico Sul e Índico eram suas zonas de operação. Mas nenhum visitou a terra da Rainha Maud, nem tentou estabelecer qualquer instalação na Antártida continental. Suas necessidades logísticas eram atendidas por encontros em alto mar com navios de suprimento e, ocasionalmente, por escalas em portos de países neutros ou simpáticos. Os submarinos alemães começaram a operar de forma mais sistemática no Atlântico Sul a partir de 1942, quando a intensificação das defesas antissubmarinas no Atlântico Norte empurrou a Kriegsmarine a buscar rotas e objetivos alternativos. As águas diante das costas do Brasil, Argentina e Cabo da Boa Esperança se tornaram zonas de patrulha para os submarinos de maior autonomia, principalmente os tipo 9C e 9D. Entre 1942 e 1944, esses submarinos afundaram dezenas de mercantes no Atlântico Sul. Seus registros de patrulha, conservados nos arquivos alemães capturados e microfilmados pelos aliados, documentam com precisão suas rotas, posições, encontros e consumo de combustível. Nenhum desses registros mostra qualquer desvio em direção às águas antárticas. O impacto da guerra nas atividades baleeiras foi total e imediato. A frota baleeira alemã, que havia produzido quase 500 mil barris de óleo na temporada 1938 a 1939, não realizou nenhuma operação nos anos seguintes. Os navios fábrica e baleeiros foram reconvertidos para usos militares ou mercantes ou ficaram inativos. O mesmo ocorreu com as frotas baleeiras de outros países. A atividade baleeira na Antártida praticamente desapareceu durante os anos de guerra, com exceção de algumas operações norueguesas muito reduzidas nas primeiras temporadas. As águas antárticas, durante esses anos, estavam essencialmente vazias de atividade humana regular. A atividade científica na Antártida também não era inexistente durante a guerra, embora fosse escassa. A Operação Tabarim, iniciada em 1944, constituía a presença humana mais organizada e contínua no continente durante esse período. Suas bases na Ilha Decepção, Port Lockroy e Bahia Esperança realizavam observações meteorológicas e ionosféricas de valor operacional para a guerra no Atlântico. Os dados meteorológicos do Atlântico Sul eram relevantes para prever as condições no Atlântico Norte, onde se travava a Batalha do Atlântico. As observações ionosféricas de Port Lockroy contribuíam para o conhecimento das condições de propagação das radiocomunicações no Hemisfério Sul, informação com aplicações militares diretas para comunicações navais. As bases da Operação Tabarim operavam com recursos mínimos. O abastecimento era realizado mediante visitas anuais de navios que traziam alimentos, combustível e correio, retornando às Malvinas com o pessoal substituído. Os invernos eram períodos de isolamento absoluto, sem possibilidade de evacuação médica ou reforço em caso de emergência. As comunicações com o mundo exterior dependiam dos aparelhos de rádio que cada base operava, sujeitos às interferências impostas pelas condições ionosféricas antárticas nas frequências de onda curta. Os diários dos membros da expedição descrevem a vida nessas bases com uma mistura de admiração pela paisagem e resignação diante da monotonia e do frio. Na terra da Rainha Maud, enquanto tudo isso acontecia a 1000 quilômetros a oeste, não havia nenhum ser humano.
O território descoberto e fotografado pela expedição do Schwabenland em janeiro e fevereiro de 1939 permanecia sob o silêncio antártico, com suas montanhas Mühlig-Hoffmann emergindo do gelo como espinhas de rocha escura contra o céu. As temperaturas de inverno nessas altitudes desciam até menos 50 graus Celsius. Os ventos catabáticos, gerados quando o ar frio e denso do planalto polar desce em direção à costa pelo declive do continente, acelerando até velocidades de tempestade, podiam superar 150 km por hora nos passes entre as montanhas. Nessas condições, qualquer instalação humana teria requerido um esforço logístico contínuo apenas para sobreviver ao inverno. Sem esse esforço, qualquer estrutura construída com os meios de 1939 teria sido destruída pelo vento ou enterrada pela neve em poucas semanas. A história do que não aconteceu na terra da Rainha Maud entre 1939 e 1945 também tem uma dimensão científica verificável. O gelo antártico atua como um arquivo da atividade humana. Materiais depositados na atmosfera por atividades industriais, explosões nucleares ou combustões em grande escala ficam retidos nas camadas anuais de neve que se acumulam sobre o planalto e se compactam com o tempo em gelo. Os núcleos de gelo extraídos dessa plataforma permitem reconstruir a composição da atmosfera em qualquer ponto do passado com precisão de anos individuais. Se houvesse na Terra da Rainha Maud, entre 1939 e 1945, a atividade industrial que a teoria da base secreta exige, construção, maquinário, geração elétrica, aquecimento, teria deixado traços químicos detectáveis nos núcleos de gelo extraídos nessa região por expedições científicas posteriores. Esses traços não existem. A demonstração mais concreta da ausência de qualquer instalação alemã na região é a que oferece a expedição norueguesa-britânica-sueca de 1949 a 1952. Essa expedição passou 2 invernos completos na base Maudheim, na costa ocidental da Terra da Rainha Maud, e realizou extensas viagens para o interior com veículos sobre esteiras. Cobriram territórios consideráveis da plataforma de gelo costeira e das encostas da cordilheira interior. Não encontraram nenhum sinal de presença humana anterior. Os cientistas suecos, noruegueses e britânicos que escreveram os relatórios da expedição, publicados em uma série de volumes científicos pela Oslo University Press, não mencionam qualquer descoberta de estruturas, equipamentos ou materiais que pudessem indicar atividade humana prévia. Se houvesse uma base alemã naquela região, mesmo pequena, teria deixado evidências que qualquer expedição científica competente teria detectado. Imagine construir uma base nas montanhas Mühlig-Hoffmann durante o verão austral de 1939, não com os meios de uma expedição moderna bem equipada, mas com os recursos específicos que o Schwabenland levava a bordo. O primeiro problema era a distância. A borda da plataforma de gelo costeira, o ponto mais acessível a partir do mar, estava a aproximadamente 200 quilômetros da frente das montanhas Mühlig-Hoffmann. Essa distância não podia ser percorrida em linha reta. O terreno entre a costa e as montanhas era uma inclinação gradual de gelo continental com uma superfície aparentemente lisa que escondia uma rede de fendas. As fendas glaciares são fraturas no gelo produzidas pelas tensões mecânicas geradas pelo movimento da camada sobre o leito rochoso subjacente. Podem ter larguras de poucos centímetros até vários metros, profundidades de dezenas de metros e estar cobertas por pontes de neve que suportam o peso de uma pessoa até o momento em que não suportam mais. Atravessar esse tipo de terreno exigia técnicas específicas de glaciologia de campo, cordas, sondagens com bastão, rotas previamente reconhecidas. A tripulação do Schwabenland, composta principalmente por marinheiros e técnicos de aviação sem formação em travessias glaciares, não tinha essa preparação. Roald Amundsen, o melhor explorador polar de sua geração, com equipamentos perfeitamente adaptados ao terreno antártico, avançava cerca de 24 km por dia em seus melhores dias durante a expedição ao Polo Sul de 1910 a 1912, e isso contando com depósitos de suprimentos previamente colocados ao longo do percurso.
Sem esses depósitos, a velocidade de avanço teria sido menor, porque cada carga teria que ser transportada completa desde a base de partida. Para homens sem experiência em trenós sobre gelo, a velocidade de avanço em terreno cheio de fendas teria sido substancialmente inferior. A um ritmo moderado e sem incidentes, o percurso de 200 quilômetros até as montanhas teria levado pelo menos 10 dias de ida e outros 10 de volta. Isso consome 20 dos 26 dias totais de operações da expedição, deixando menos de uma semana para construir algo nas montanhas, supondo que todos os homens disponíveis se dedicassem exclusivamente a essa tarefa desde o primeiro dia. Mas há um elemento prévio que torna esse cálculo ainda mais restritivo: a cartografia. Antes do primeiro voo de reconhecimento, em 20 de janeiro de 1939, ninguém sabia que a Cordilheira Mühlig-Hoffmann existia. A expedição era, por definição, uma viagem de descoberta. Os pilotos traçavam o mapa enquanto voavam. Sem um mapa do interior, não é possível planejar uma rota de suprimentos até um ponto específico, porque esse ponto específico ainda não havia sido identificado. A decisão de onde construir uma base requer primeiro saber o que existe naquele lugar, e isso só poderia ser conhecido depois que os aviões sobrevoassem e fotografassem o território. O planejamento da construção teria que esperar até que a cartografia estivesse suficientemente avançada, o que reduzia ainda mais o tempo disponível. A expedição nórdico-britânica-sueca de 1949 a 1952 oferece o melhor ponto de comparação disponível. Chegou à costa da Terra da Rainha Maud com veículos com esteiras projetados especificamente para operar sobre neve e gelo. Os chamados Weasels, veículos leves com esteiras de borracha largas que distribuíam seu peso sobre uma superfície maior, reduzindo a pressão sobre o solo e permitindo operar sobre gelo frágil ou cheio de fendas. Com esses veículos, a expedição levou 18 dias para construir a primeira cabana de sua base Mauldheim. Não uma base operacional completa, uma cabana, um espaço habitável onde os homens poderiam sobreviver ao inverno. O Schwabenland não levava veículos com esteiras. Não levava cães de trenó. Amundsen, que os levava, levou 14 dias para construir sua base Framheim em janeiro de 1911. Os únicos trenós documentados a bordo do Schwabenland eram os pequenos trenós de emergência que cada aeronave levava no fuselagem, projetados para serem usados se um avião tivesse que fazer um pouso de emergência e os tripulantes precisassem se afastar dos destroços. O argumento de que os hidroaviões Boreas e Passat poderiam ter atuado como transportes para o interior, levando pessoas e materiais até as montanhas, enfrenta obstáculos técnicos igualmente insuperáveis. Os Dornier Wal eram hidroaviões. Seu trem de pouso era o casco metálico da fuselagem, projetado para flutuar e deslizar sobre a água. Não tinham rodas nem patins que lhes permitissem pousar sobre superfícies sólidas. Podiam ameriçar em água relativamente calma e decolar dela. Pousar sobre o gelo interior com sua superfície irregular, fendas ocultas e altitude variável, teria danificado irremediavelmente o casco e provavelmente destruído o avião. Os registros de voo da expedição, publicados por Richter em 1942 e analisados posteriormente em detalhe pelo cartógrafo Brunk, confirmam que nenhum dos dois aviões pousou em qualquer superfície sólida durante toda a campanha. Todos os voos sobre o interior foram de reconhecimento fotográfico sem contato com o solo. Há um precedente citado ocasionalmente para sugerir que um Dornier Wal poderia ter pousado sobre gelo durante a expedição ártica de 1925, na qual Amundsen e Lincoln Ellsworth tentaram chegar ao Polo Norte em 2 hidroaviões Dornier Wal. Um dos aviões teve que pousar de emergência sobre uma plataforma de gelo quando os pilotos encontraram que a zona de água aberta em que haviam ameriçado estava se fechando. Mas esse pouso foi uma emergência desesperada em condições de plataforma relativamente plana no Oceano Ártico, não uma operação planejada sobre o gelo continental interior da Antártida, com sua topografia irregular e suas fendas. Amundsen descreveu esse incidente como um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida de explorador. O argumento geotérmico merece uma análise específica porque foi a semente da versão mais elaborada da lenda da base secreta. Ernst Herrmann,
o geógrafo da expedição do Schwabenland, publicou em 1942 um livro de divulgação intitulado Deutsche Forscher im Südpolarmeer, no qual especulava sobre a origem dos lagos do oásis Schirmacher. Sua hipótese era que esses lagos, por não congelarem no inverno apesar das temperaturas externas, deveriam ser aquecidos por atividade vulcânica subterrânea. Para sustentar essa ideia, Hermann traçou uma linha de fraqueza cortical que descia pelo Atlântico Médio, passando pelos vulcões de Jan Mayen, Açores, Ascensão, Tristão da Cunha e Bouvetoya, e a prolongava hipoteticamente para o sul até cruzar a terra da Rainha Maud e conectar-se com o Erebus, o vulcão ativo no outro lado do continente. Hermann estava parcialmente certo em algo. Os vulcões do Atlântico Central realmente se alinham sobre uma falha na crosta oceânica, a dorsal mesoatlântica, que é a fronteira entre a placa americana e a placa africana e que abriga abundante atividade vulcânica e hidrotermal. Mas essa dorsal não chega à terra da Rainha Maud. Termina em uma junção em T com outros sistemas de dorsais oceânicas por volta de 54 graus sul, perto de Bouvetoya. Mais ao sul, nessa longitude, não há continuação do sistema vulcânico. A distância entre o extremo sul da dorsal mesoatlântica e a costa da terra da Rainha Maud é de mais de 1.200 quilômetros de oceano sem qualquer atividade vulcânica ou hidrotermal documentada. Os lagos do oásis Schirmacher não são aquecidos geotermicamente. Estudos posteriores mostraram que se formam pelo derretimento superficial da neve no verão e retém água líquida graças à proteção topográfica das paredes rochosas que cercam o oásis, reduzindo a velocidade do vento e permitindo que a temperatura superficial da água atinja valores positivos durante os meses de verão. As pesquisas geológicas realizadas na terra da Rainha Maud desde a época da expedição nórdico-britânica sueca até hoje não encontraram nenhum indício de atividade geotérmica ou vulcânica ativa na região. O trabalho de síntese geológica de R. J. Tingey, publicado em 1991 no volume coletivo The Geology of Antarctica da Oxford University Press, é explícito a esse respeito. Não foi relatada atividade vulcânica nem geotérmica na terra da Rainha Maud. Os vulcões ativos da Antártida, o Erebus no Mar de Ross e a Ilha Decepção na Península Antártica estão a milhares de quilômetros de distância. A ideia de cavernas aquecidas geotermicamente sob as montanhas Mühlig-Hoffmann não tem nenhum fundamento na geologia do continente. Os lagos subglaciais antárticos, que de fato existem e são objeto de pesquisa ativa, funcionam de maneira completamente diferente do que a lenda propõe. O Lago Vostok, o mais conhecido deles, com 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura, está situado sob quase 4 quilômetros de gelo na plataforma polar. Mantém-se líquido pela combinação da pressão do gelo sobre ele, que reduz o ponto de fusão da água, e pelo calor geotérmico que sobe do interior da Terra através do leito rochoso. Não há espaço de ar sobre esses lagos. Estão completamente cheios de água, com gelo acima e rocha abaixo. Não são cavernas habitáveis, são depressões na rocha sob camadas de gelo com quilômetros de espessura. Ninguém poderia viver ali mesmo que conseguisse chegar. A evidência acumulada por mais de 1.000 cientistas que visitaram a terra da Rainha Maud desde a expedição nórdico-britânica sueca é a refutação mais contundente da existência de qualquer instalação secreta nessa região. Essa expedição cobriu áreas extensas do interior com seus veículos com esteiras. As expedições do Ano Geofísico Internacional de 1957 a 1958, com estações belgas e norueguesas na região, realizaram voos sistemáticos de reconhecimento. Desde então, o tráfego aéreo sobre a área tem sido contínuo e o território foi cartografado com imagens Landsat de resolução métrica. No interior da Antártida, o acúmulo de neve é escasso nas zonas montanhosas porque o vento impede que a neve se deposite nas superfícies expostas. Uma instalação construída ali não teria sido enterrada e ocultada pela neve. Teria permanecido visível, deteriorando-se sob os efeitos do vento, frio e radiação ultravioleta, até que alguma das dezenas de expedições que visitaram a área a tivesse encontrado. Nenhuma a encontrou, porque nunca existiu.